Muito bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Ponta Grossa. A nossa revista é Compromisso. Estudaremos hoje a lição 13, que é a última lição do estudo do livro de Gênesis. O título da nossa lição de hoje é Deus transforma o mal em bem. O nosso texto para estudo é bastante extenso, está em Gênesis 44 até o capítulo 50. Então, o capítulo 44 até o capítulo 50. O nosso textual está baseado em Gênesis 46, versículo 3. Vejamos aqui o nosso textuário. Então disse: Eu sou Deus, o Deus de seu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Nós estudaremos que aqui era uma preocupação que Jacó tinha de descer até o Egito atendendo o chamado de José. Mas Deus, em sonho, lhe tranquiliza e lhe dá uma resposta para que ele não tema e para que ele descesse ao Egito. E nós vamos estudar aí ao decorrer da lição. Os objetivos gerais temos como, primeiro, compreender que Deus pode transformar o mal em bem e entender que Deus usa as nossas tribulações a fim de nos transformar. Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre as coisas que não necessariamente sejam tão boas. Ele usa conforme o seu propósito, porque ele é soberano sobre todas as coisas. Objetivos específicos: reconhecer os propósitos de Deus nos acontecimentos da sua vida, foi o que eu acabei de falar. Permitir que Deus intervenha em suas experiências pessoais com o seu poder transformador. Faremos agora, irmãos, uma introdução sobre José. Vamos falar um pouquinho sobre José. José era o filho preferido de Jacó, apesar de não ser o primogênito, mas era o primeiro filho de Jacó com Raquel, mulher que ele mais amou, que Jacó mais amou. José nunca escondeu a sua liderança, o favoritismo por parte do pai, valeu-lhe a malquerença dos irmãos. Então os irmãos não gostavam de Jacó por causa da preferência do pai. Estes, quando José contava com 17 para 18 anos, venderam-no como escravo a mercadores e o levaram ao Egito no período da 18ª dinastia. No Egito, José foi comprado por Potifar, oficial e capitão de guarda do rei do Egito, de quem conquistou a confiança e tornou-lhe dirigente dos criados e administrador da casa. Foi preso após acusação injusta e tentativa de abuso da mulher de seu amo, depois de uma tentativa frustrada de sedução por parte desta mulher, a mulher de Potifar. Na prisão, tornou-se conhecido como intérprete de sonhos. Lá decifrou o sonho do copeiro-chefe e padeiro-chefe do palácio do faraó, que foram presos acusados de conspiração. Segundo a interpretação de José, o sonho do padeiro-chefe indicava que ele seria enforcado, mas o do copeiro-chefe indicava que ele seria salvo, o que de fato aconteceu. 2 anos passaria José na prisão. 2 anos mais passaria José na prisão, até que o faraó pediu para que lhe interpretasse um sonho que tivera. E aí ele foi aconselhado pelo copeiro-mor a trazer José. Em parte do sonho, o faraó via subir do Nilo 7 vacas gordas e em seguida outras 7 vacas magras, que devoravam as 7 vacas gordas. José interpretou o sonho do faraó como sendo uma previsão de que viriam sobre o Egito 7 anos de abundância, seguidos por mais 7 anos de fome. O faraó, satisfeito com a interpretação dada ao seu sonho, dá a José um anel no seu dedo e fez-lhe vestir de linho fino, põe um colar de ouro no seu pescoço e constitui mandatário de toda a terra do Egito. José tinha então a idade de 30 anos e Faraó deu-lhes ainda a Zenate por mulher. José então ordena que se construam celeiros para guardar a produção do Egito durante os anos de fartura.
Nos 7 anos de seca que vieram depois, havia fome em todas as terras, menos na terra do faraó. Todo o Egito clamava ao faraó por alimentos, e este mandava que fossem a José, e esse abriu todos os celeiros e vendia os mantimentos aos egípcios. José reencontra com seus irmãos que vieram em busca de alimento. Um susto depois do banquete. Em Gênesis 43, versículo 34, José testou seus irmãos para ver se eles ainda eram controlados pela inveja. Nesse capítulo, o teste é mais rigoroso ainda. Eles realmente amavam a Benjamim? Estavam dispostos a ir livres e deixá-lo para ser escravos? Este texto provou que eles realmente eram homens mudados. Judá, em especial, demonstrava ser um homem transformado, que Judá foi aquele que iniciou o processo da venda dele, né? Como podemos falar. Irmãos, eu tomei a liberdade de apresentar os textos em tela para que os irmãos possam acompanhando. Eu não vou ler os textos por conta do tempo, mas nós vamos comentando tópico a tópico, né? Também gostaria de comentar que nas lições anteriores nós observamos que José testou seus irmãos e também se comportou de uma forma muito inteligente, de uma forma em que ele perdoou seus irmãos, ele não se vingou dos seus irmãos, muito embora ele o pudesse fazê-lo. No entanto, ele, com amor, foi testando seus irmãos para verificar se o coração desses estavam realmente transformados, para que ele pudesse, daí sim, fazer a sua revelação, né? É o que nós vamos estudar a partir de agora. Muito bem, irmãos. Entrando no nosso estudo, agora no capítulo 44, versículos de 1 a 5. José estava testando seus irmãos. Não era a vingança, mas o desejo de conhecer realmente seus irmãos, o verdadeiro motivo por detrás dos planos de José. Ele ensinou seu papel corretamente e demonstrou grande força de caráter e autocontrole. Ele poderia ter sido imprudente se tivesse revelado aos seus irmãos antes de conhecer o caráter deles. Várias vezes nas Escrituras somos alertados de não colocarmos nossa confiança em pessoas que desconhecemos o caráter. Somente as provas podem expor verdadeiramente os corações dos homens. Dos versículos 6 ao 13, né, aí os irmãos são praticamente pegos na armadilha de José, né? Que desespero os irmãos de José deviam ter sentido. Eles sabiam que eram inocentes, mas pareciam sentir que essas provas, de alguma forma, eram o julgamento de Deus sobre os seus antigos pecados. Dos versículos 14 ao 17, vemos que os irmãos de José passam no teste. Os irmãos foram convencidos de que estas provas eram uma justa retribuição, mesmo sabendo que eram inocentes quanto ao que ocorreu. Eles não culparam Benjamim, mas pareceram ter visto a mão de Deus em tudo isto. Paciência sob o julgamento é uma obra do verdadeiro arrependimento. No versículo 17, José força a situação e os coloca em um verdadeiro teste. Eles ficaram ao lado de Benjamim, arriscando o próprio futuro deles. Os versículos 18 até o 34, vemos a intercessão de Judá, né? Onde nenhum advogado faria melhor defesa do que Judá. Para a eloquência de um homem e de discursos empolgantes, esse discurso é inigualável. Até mesmo o pensamento de causar alguma dor ao pai era intolerável para Judá. Ele verdadeiramente era um homem mudado. Ele realmente tornou-se um líder entre os seus irmãos. Temos algumas curiosidades de Judá, né? Judá se tornou uma garantia para o seu irmão mais novo. Judá se tornou uma garantia para o seu pai. Ele aceitou ser responsável por Benjamim e respondeu ao seu pai pela segurança dele. Judá desceu com o seu irmão mais novo para o Egito. Foi lá que Benjamim se viu envolvido em alguns problemas. Judá prontamente assumiu a culpa pelos erros dos seus irmãos. Judá intercedeu por seus irmãos baseado
na sua própria garantia, e Judá foi bem-sucedido em seus esforços para salvar Benjamim. Uma revelação depois do susto. Três coisas especialmente se destacam no capítulo 45 que nós vamos estudar agora. Esse capítulo contém o clímax de uma das grandes histórias narradas pela Bíblia. A simplicidade do estilo de Moisés tem sido muitas vezes admirada. Aqui podemos ver a providência de Deus profundamente enfatizada. Nós somos os atores na peça em que Deus é o diretor. A vida de José nos mostra como perdoar aos outros e viver sem frustração e amargura. Versículos de 1 a 4, vemos a revelação. A intercessão de Judá revelou a José a mudança do coração dos seus irmãos. Até mesmo o seu próprio coração foi tocado. Ele pediu aos servos que se retirassem para que ele pudesse colocar de lado o protocolo de Estado e conversar em família com seus irmãos. É provável que eles não queriam que seus servos soubessem que os seus irmãos haviam feito com ele no passado. Nos versículos 5 e 8, temos o reconhecimento da soberania divina. A soberania de Deus assegura que os caminhos humanos são tão ordenados que seu povo é preservado e seus propósitos realizados. Deus enxerga o futuro e tem tudo preparado de antemão para suprir as nossas necessidades. Mesmo os homens maus que pecam livremente acabam sendo instrumentos da vontade divina. José não estava de forma nenhuma negando a culpa dos seus irmãos. No entanto, quando viu evidências do arrependimento deles, ele se apressou em confortá-los e lembrá-los de que, mesmo diante da rebelião que eles cometeram, Deus estava trabalhando para o bem deles. Os pecadores arrependidos, algumas vezes, estão em perigo de serem tomados pela demasiada tristeza e necessitam ser propriamente confortados. Então, irmãos, muitas vezes a pessoa peca, se arrepende, mas fica ainda com uma tristeza muito grande no seu coração. A necessidade do consolo e que as pessoas sejam confortadas, né? Porque já se arrependeram. Note que José se recusou a levar o crédito pela preservação de Israel. Ele sabia que era apenas um instrumento na mão de Deus. O espírito de perdão de José para com os seus irmãos nos ensina uma grande lição. Quando vemos a mão de Deus trabalhando, mesmo através das más ações dos homens, ficamos sem amargura pelo nosso tratamento. Então, o tratamento que nós temos com aqueles que nos fizeram mal é com ternura e com amor e com respeito, e não com rancor. Versículos 9 e 15, temos também o reconhecimento da obra de Deus. José era um homem de atitudes espirituais, e podemos ver isso das seguintes maneiras. A primeira, José estava consciente da obra e dos planos do plano gracioso de Deus para a vida dele. O Egito era um lugar onde Israel poderia ser preservado como nação enquanto crescia e era salvo da fome. Os costumes egípcios asseguravam que Israel não seria absorvido pela cultura deles. José ficou muito alegre em ver a sabedoria de Deus. Alguns crentes parecem enxergar muito pouco da obra maravilhosa de Deus em suas vidas. Em segundo, notemos que novamente o perdão pleno de José, que ele concede a seus irmãos, isto requer uma verdadeira espiritualidade. Versículos 16 até o 20, nós observamos o comportamento de Faraó. Esse Faraó é bem diferente, irmãos, daquele com o qual Moisés teria que tratar. Ele era realmente um homem magnânimo e agradecido. Os governadores normalmente se esquecem das antigas bondades. Faraó, no entanto, se lembrou que a salvação do Egito era o resultado das bênçãos de Deus através de José. Por essa razão, ele prometeu cuidar de forma generosa da família de José. As maiores riquezas da terra estariam à disposição deles. Não podemos deixar de comentar e refletir
que o coração de Faraó estava nas mãos de Deus. Este aqui mostra compaixão, e o outro que viria mais tarde mostraria crueldade. Entretanto, ambos foram usados para que Deus abençoasse Israel e glorificasse o seu nome. Vemos aqui nos versículos 21 a 24, os irmãos voltando para Canaã. Para a viagem de volta para casa, eles receberam tudo o que necessitavam e um pouco mais. Acreditamos que, em parte, isso foi feito para convencer Jacó que a história que seus filhos contariam era verídica. Da mesma maneira, durante a nossa jornada para encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo, Deus providencia tudo necessário para o nosso sustento. Não há dúvidas de que o conselho de José no versículo 24 era necessário. Talvez ele temesse em expor aos seus antigos, temia que os irmãos iam colocar em exposição seus antigos erros e começassem a brigar entre si, tentando jogar a culpa um no outro diante de seu pai, antes que ele descobrisse os fatos acerca de José. Nos versículos 25 e 28, José é informado sobre José. Jacó é informado sobre José, perdão. Que cena magnífica! O velho Jacó é incapaz de crer de tanta alegria, e ele somente é convencido quando ouve toda a história e vê os carros enviados do Egito. Ele então sente que quando visse José, a sua vida estaria completa. Graciosamente, não vemos aqui nenhum relato de Jacó repreendendo seus filhos por venderem José. Eles tinham se arrependido e se reconciliado com ele. Que necessidade havia de relembrar seus antigos pecados? Vamos aprender com Jacó a deixar os esqueletos no armário. Note que, mesmo José, quando José também não menciona o pecado deles. Provavelmente os egípcios nunca souberam do crime que eles cometeram. Note como Jacó é mencionado por este nome no versículo 25 e por Israel no versículo 28. No momento em que a sua fé é renovada, ele percebe que é verdadeiramente abençoado por ser um príncipe com Deus. Nós também somos Jacós por natureza, mas através da graça reinamos com Cristo. Comunhão depois da confissão, agora no capítulo 46. Nesse capítulo nós vamos lembrar que quando a família de Jacó se dirige para o Egito, as profecias feitas a Abraão estão sendo cumpridas. A nossa tendência é enfatizar as profecias que ainda não se cumpriram e esquecer a maravilha das profecias já cumpridas, meus irmãos. Vamos fazer uma pausa para perguntarmos por que Israel foi levado ao Egito? Por que eles não permaneceram em Canaã como uma nação e de lá se expandiram? Vejamos algumas razões. A primeira, por causa da segregação praticada no Egito, Israel poderia permanecer como um povo separado. Em Canaã, eles poderiam facilmente se casar com outros povos e perderem assim a sua identidade corporativa e espiritual. Após 400 anos no Egito, eles ainda eram uma nação distinta e separada. Segundo, no Egito, o povo de Israel teria oportunidade de crescimento populacional. A influência de José para que eles recebessem a terra de Gósen, que era uma terra que foi uma terra excelente para a criação de animais e foi consequentemente de grande ajuda para eles, né? E se Israel tivesse expandido grandemente em Canaã, provavelmente haveria guerras e eles não estariam preparados para isso. Quando Israel deixou o Egito, a população tinha aumentado para mais ou menos 2 milhões de almas. E terceiro, o êxodo de Israel do Egito foi uma grande oportunidade para mostrar o poder de Deus. A glória de Deus e o bem do seu povo são os dois principais propósitos encontrados em suas obras. Quarto, Israel não saiu do Egito sem nada, antes foi enriquecido pela fartura e prosperidade no Egito.
Muito do material para a construção do tabernáculo veio exatamente daqui. Então, esses são os motivos pelo qual Deus encaminhou o povo, do seu povo de Israel, para o Egito. Né? Versículo 1, buscando a direção de Deus. Jacó se apressou em sua viagem para ver José, e chegando em Berseba, na fronteira de Canaã, ele parou para cultuar e adorar a Deus. Alguns motivos para meditarmos a respeito disso. Por que Jacó fez isso? Primeiro, ao se aproximar da fronteira de Canaã, Jacó começa a questionar a si mesmo. Ele estaria fazendo a coisa certa ou em deixar a terra de Canaã? Ele sabia que dificilmente retornaria durante a sua vida. Ele deveria trocar a terra prometida pelo Egito? Abraão não pecou quando fez isso? Vamos aprender a buscar a orientação e liderança de Deus. Segundo, chegando próximo a Berseba, ele se lembrou que Abraão e Isaque tinham encontrado a Deus naquele lugar. Assim como eles, ele também necessitava de liderança e segurança de Deus. Observamos aqui no versículos 2 e 4 que Deus responde: como é maravilhoso ouvir de Deus e saber que estamos sob a sua vontade. Note as palavras de Deus nessa última visão patriarcal. Não temas descer ao Egito. Como é maravilhoso ir para onde sabemos que Deus está nos guiando. Eu te farei ali uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito. Eu certamente te farei tornar a subir. Então vai tornar a voltar. É prometido a Jacó que ele estaria com José no momento da sua morte. Aí a gente tem um texto que diz: pôr a mão nos seus olhos. Então, veja só que resposta maravilhosa que de Deus dá a Jacó. Seguindo a liderança de Deus, Jacó poderia prosseguir agora com o coração mais aliviado, com Deus no comando e tendo a certeza do propósito, da vontade de Deus em sua vida. Jacó fica tranquilo para descer até o Egito. Nos versículos 28 e 30, vemos uma reunião muito feliz, né? Que cena maravilhosa! Notemos, entretanto, a dignidade de Jacó. Ele permitiu que José viesse até ele. Ele sabia que ser patriarca da nação judaica era uma posição mais importante do que qualquer outra no Egito. Versículos 31 e 34, temos algumas instruções de José. José estava mais interessado na natureza espiritual do que na natureza material dos seus irmãos. Ele usou o fato dos egípcios detestarem o ofício de pastor como um meio de manter a sua família separada. O Egito sempre representa esse mundo. Veja que o quadro do que o mundo pensa a respeito do bom pastor. Então, o Egito que representa o mundo em que nós vivemos. Promessa de bênçãos e a bênção da promessa. Realmente foi precioso e abençoado o testemunho deste idoso santo. Com uma fé amadurecida, ele refletiu sobre as provas e alegrias pelas quais passou durante a sua vida. Essas reflexões de um homem próximo à morte eram o fruto da fé. Pela fé, ele manteve uma atitude de gratidão diante de uma vida de perigos e perplexidades. Versículos 1 e 2. A velhice aqui de Jacó. Somente a fé é capaz de fazer um homem na sua velhice ver a mão de Deus nas bênçãos e nas provações pelas quais passou durante a vida. Podemos ver no discurso de Jacó uma atitude de profunda gratidão, uma atitude que já não aparece na vida da maioria dos idosos. Ele viu que o restante da sua missão na terra era testemunhar a respeito da fidelidade de Deus. Na verdade, a idade é uma grande bênção para tais pessoas. Versículos 3 e 4, como as memórias são importantes. Um homem prestes a morrer fala do que é verdadeiramente importante para ele. Aqui Jacó testemunha para José ao respeito da graça de Deus.
Enquanto fazia uma retrospectiva, as ocasiões que ele mais destacou foram aquelas que Deus o visitou. Para Jacó, as promessas de Deus dadas naquela ocasião foram como a estrela do norte, o qual serviu para guiá-lo durante a sua vida. Essas mesmas promessas foram feitas a Abraão e Isaque. Todos esses homens viviam olhando para as promessas, embora elas nunca tivessem se cumprido durante a vida deles. Todos devemos fazer uma aplicação pessoal nesses versículos. Nós já encontramos com Deus. Os nossos últimos dias serão marcados pela lembrança das vezes em que Deus esteve especialmente próximo. As promessas de Deus são as suas possessões mais queridas. Pensamos sobre isso, meus irmãos. Versículos 5 e 6, palavras de fé. De certa maneira, Jacó adotou os filhos de José. Cada um dos 2 netos de Jacó se tornaria uma tribo em Israel, assim como os filhos de Jacó. Através dele, José recebeu a porção dobrada da herança que normalmente era destinada ao filho mais velho. As palavras do versículo 6 foram proferidas para eliminar qualquer futuro mal-entendido. Se José viesse a ter outros filhos, eles não se tornariam tribos separadas, mas seriam partes da tribo de Manassés e Efraim. José teria uma porção dobrada, nada além disso. Considere a fé que Jacó manifesta aqui nas promessas de Deus. Vamos considerar isso. Ele começou a dividir a terra muito antes de Israel a possuísse. A fé verdadeiramente é a vitória. Considere também o valor que a fé colocou nas promessas de Deus. José era um príncipe do Egito, mas a sua verdadeira herança era uma porção dobrada da terra de Canaã. Versículo 7, vemos memórias e amarguras e doces, né? Amargas e doces. Talvez a presença de José tenha feito Jacó se lembrar da morte de Raquel. Ela foi o amor da vida de Jacó e a única mulher que ele tinha intenção de se casar. Se o plano de se casar somente com Raquel tivesse dado certo, José teria sido realmente o primogênito. Talvez ela tenha sido mencionada como uma justificativa para dar a José uma porção dobrada. De qualquer forma, a memória dela era ao mesmo tempo um fator de alegria e de tristeza para Jacó. Como todos os santos, ele sabia que um dia iria revê-la. As bênçãos de Jacó, versículos 8 a 22. Temos aqui um coração agradecido também. Notemos como Jacó se regozijava na bondade de Deus. No versículo 11, ele menciona que as bênçãos de Deus tinham superado as suas expectativas. Feliz é o homem cujo coração transborda de gratidão a Deus. Versículo 9, abençoando nossos descendentes. Todos os cristãos devem almejar o bem-estar dos seus filhos e descendentes. Devemos lembrar que a única e verdadeira bênção para nós, que nós podemos passar para adiante, é o nosso bom testemunho e oração em favor deles. Esses jovens nasceram e cresceram tendo os seus tesouros no Egito colocados aos pés, mas tudo o que eles necessitavam era, na verdade, a bênção de Deus. Versículos 13 e 20. José ficou descontente porque Jacó colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim ao invés de Manassés, o primogênito. Jacó explicou que isto foi feito propositadamente desde que Efraim seria o maior da tribo. Quando Deus concede bênçãos, suas mãos muitas vezes estão trocadas. Isso demonstra que a graça não segue a linha da natureza humana. Deus não age segundo as nossas expectativas. Ele é soberano, a graça é opcional e todas as bênçãos são distribuídas conforme a sua vontade. Jacó ou Israel? Note que nesse capítulo, como em outras passagens de Gênesis, os nomes de Jacó e Israel são utilizados. As variações não são um acidente. Jacó é um homem fraco, um usurpador, um verme. Israel é um príncipe.
Quando a fé de Jacó está fortalecida e ativa, nós o vemos sendo chamado de Israel. Isso não nos faz lembrar os altos e baixos das nossas vidas? Versículos 15 e 16. Quando Jacó se lembrou de como Deus o abençoou, ele poderia crer que Deus abençoaria os seus descendentes. Que maravilhoso testemunho de Jacó dá enquanto reflete sobre a sua vida. As provações, as decepções, aos 17 anos de lamentações foram relembrados. Enquanto ele pensava a respeito da fidelidade de Deus em tudo isso, o seu coração se elevou em adoração a Deus pelo seu incrível propósito e providência. Isso trouxe a ele esperança para o futuro. Um presente de amor, 21 e 22. Israel estava morrendo, mas a sua fé permanecia fortalecida. Ele sabia que Deus levaria a nação de volta para Canaã. Quando isso acontecesse, a terra que ele tinha comprado seria um presente especial para os descendentes de José. Irmãos, agora o capítulo 49, onde Jacó, como um profeta, reuniu seus filhos para falar a respeito do futuro deles como tribo de Israel. A profundidade e beleza das suas palavras revelam a espiritualidade desse patriarca. Lembremos-nos de que o cumprimento de algumas profecias tem importância futura. Enquanto estamos vivos e sabemos que um dia vamos morrer, o nosso principal interesse deve estar na vida espiritual dos nossos filhos e nossos descendentes. Nossas palavras e ações devem refletir o nosso interesse pelo bem-estar eterno. Muitas personagens da Bíblia fizeram um discurso para aqueles que ficaram em vida. Nossas vidas afetam os nossos descendentes. Enquanto Jacó possuía a habilidade profética de conhecer o futuro, isso não impedia de fazer observações a respeito do caráter deles. Muitas vezes, o caráter dos filhos afetou as tribos que descendiam deles. A profecia tem o valor prático de ajudar o povo de Deus nos dias obscuros. Demoraria muito tempo até que Israel voltasse para a terra de Canaã, muito mais para a vinda do Messias. Essas profecias deram esperança durante esse período de longa espera. As profecias que ainda não se cumpriram são um conforto para o povo de Deus. Jacó deveria morrer, mas morreria na fé. A pedido dele mesmo, para ser enterrado em Canaã, revela que a sua fé nas futuras promessas de Deus. Ele desejava ser enterrado onde as tribos de Israel um dia viveriam e governariam. Irmãos, chegamos agora ao capítulo 50, que é o capítulo final do livro de Gênesis. E aqui é recordada a morte de Jacó e de José. Nessa ocasião, Israel não passava de uma grande família. Nada parecia mais improvável do que o cumprimento da profecia de que Israel se tornaria uma grande nação e herdeira de Canaã. Mas esses dois homens morreram numa fé inabalável. Até mesmo os santos sentem tristeza na morte dos seus amados. Entretanto, as promessas do Evangelho nos mantêm longe do desespero que o mundo demonstra nesta hora. Temos nos versículos 2 e 6 do capítulo 50 o preparo para o funeral de Jacó. Ao fazer os preparativos para o funeral de seu pai, José tinha 3 coisas para observar. O corpo de Jacó deveria ser devidamente embalsamado. No Egito, esse processo era muito bem elaborado. Os egípcios eram bastante habilidosos nessa arte, que até hoje nós somos familiarizados com a extraordinária preservação de suas múmias. No caso de pessoas consideradas importantes como Jacó, um certo período de luto era observado. Os cristãos devem observar certos costumes, desde que esses não contrariem a Bíblia, e nós também nunca devemos fazer ofensas desnecessárias a certos costumes. Então, se os costumes não ofendem a palavra de Deus, nós temos que respeitar. Não há necessidade de termos ofensas desnecessárias a determinados costumes de determinadas culturas, obviamente observando-se a palavra de Deus. E José precisava também da autorização do faraó para remover o corpo de seu pai para Canaã. O enterro de Jacó, que está descrito nos versículos 7 até o 13,
Observamos aqui que o enterro de Jacó foi realmente um negócio de Estado e acompanhado de um grande cortejo. O Egito era a maior nação e Jacó era o pai do seu líder. Jacó foi enterrado na mesma cova onde Abrão e Isaque foram colocados. Temos aqui uma narrativa do verdadeiro perdão de José, no versículos 14 até 21. Não é de se admirar que os irmãos de José sentissem medo após a morte de Jacó. A culpa transforma o homem em covarde. E se eles tivessem realmente considerado o caráter de José, teriam visto que ele estaria acima de qualquer vingança. José perdoou livremente seus irmãos. Deus o tinha colocado em uma posição de absoluto poder sobre eles. Ele não dependia e não necessitava deles. A única coisa que o motivava era o exemplo de Deus, que livremente perdoava os pecadores. José acreditava que Deus, em seu plano soberano, podia usar até mesmo as más intenções e ações dos homens para executarem seus propósitos. Esse conhecimento traz paz para aqueles que sofrem injustamente. José não somente perdoou, como também abençoou e confortou aqueles que tinham tratado mal. Abençoou aqui os seus irmãos, né? Versículos 22 e 23. Deus nunca falha em manter a sua palavra. José foi abençoado como prometido. Versículos 24 e 25. A fé nas promessas. Temos aqui um grande exemplo de fé nas promessas. 4 gerações de homens morreram sem receberem o cumprimento da promessa de Deus, mas a fé deles nunca falha. José, um príncipe do Egito, pensa somente no futuro de Israel em Canaã. A morte de José foi sem dúvida uma notícia a nível internacional. Por alguma razão a Bíblia não fala nada a respeito disso. Isso não ilustra a visão de Deus sobre isso? Somente os assuntos de ordem espiritual são de importância eterna. As honras desse mundo são vazias. No versículo 26, vemos o caixão no Egito. Gênesis começa com um homem no jardim do Éden e termina com um caixão no Egito. Que desolação o pecado produz! Desde a queda de Adão, o fim do homem tem sido a morte e o funeral nesse mundo. Esse mundo temos aqui o Egito como sendo a figura do mundo. A melhor esperança para o futuro que o Egito pode nos dar é uma múmia. Que alegria saber que o fim de Gênesis não é o fim da Bíblia. O grande plano da redenção se desdobra através das Escrituras para ser consumado no livro do Apocalipse. O caixão no Egito não é o capítulo final. Através de Jesus Cristo, o paraíso será restaurado. Muito bem, meus irmãos. A nossa revista, ao final desse estudo, nos apresenta um pequeno texto que diz o seguinte, ao qual eu vou tomar liberdade para ler para os irmãos. Gênesis não foi escrito para nos ensinar ciência, mas para nos ensinar sobre Deus. Hoje, a ciência tem falado sobre algumas teorias acerca da criação. É preciso deixar bem claro que Gênesis não se propõe a ser um relato científico. A ciência se encontra em processo de novas descobertas e afirmações, e refaz ao longo da sua caminhada muitas das suas posições e declarações. Partimos do pressuposto de que temos em nossas mãos uma revelação divina completa, correta, sem necessidade de conserto. Isso não quer dizer que o relato seja anticientífico, mas sim que é teológico. Não foi escrito para nos ensinar ciência, mas para nos ensinar sobre Deus. É preciso ter isso em mente. A Bíblia não se propõe a ser um tratado científico, mas é a revelação de Deus aos homens, mostrando-lhes como se relacionar com Ele e como viverem em paz uns com os outros.
Gênesis, pelo conhecimento histórico e teológico que tem, é um convite a uma reflexão sobre o princípio de todas as coisas, uma inspiração para a nossa fé em Deus e melhor edificação de nossa vida cristã. Então, irmãos, é um grande estudo. O livro de Gênesis é um livro muito interessante. Particularmente, eu entendo que Deus nos concede a sua revelação da criação, muito embora não houvesse a necessidade, a obrigação nenhuma de Deus ter feito isso, mas Deus, pelo seu infinito amor, ainda assim nos conta a história do princípio, né? E traz também grandes histórias de grandes heróis da fé neste livro. É um livro muito interessante, muito gostoso de ler e de se estudar, né? Então, esse foi o nosso estudo desse trimestre. E, irmãos, por aqui hoje seria só. De alguma forma, espero que o conhecimento dos irmãos nas Sagradas Escrituras, especialmente agora no estudo do livro de Gênesis, tenha sido edificado, tá? Então, Deus abençoe. Até a próxima, meus irmãos.